Olá, meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre esse tema que eu acho que é meio complexo, mas se a gente for devagar a gente consegue se entender. A individualidade dos nossos filhos. Vamos tentar entender até onde a gente tem aquela coisa de respeitar a individualidade ou não, até onde a gente precisa entender se é a personalidade mesmo dos nossos filhos, algo imutável ou não, e como lidar com tudo isso. E principalmente com as nossas próprias expectativas, tá bom? Mas antes eu quero pedir para você aquele pedido de sempre, para você se inscrever no meu canal, ajudar a divulgar esse vídeo por aí e principalmente clicar aqui já no joinha. Já deixa o seu like aqui, porque às vezes a gente esquece, vai fazer outra coisa, tá só ouvindo o vídeo, aí você esquece. Já deixa o seu joinha aqui, porque isso ajuda demais a conta, você não tem noção. E ó, é de graça, então você só precisa fazer isso, se inscrever, assinar o canal e tá tudo ótimo, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro vídeo. Eu fico pensando, teve uma situação aqui em casa que eu quero começar contando e eu acho que talvez ela vai ilustrar melhor o que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? Aconteceu há um bom tempo atrás que eu era aquele cara que eu ainda gosto muito de fazer o café da manhã das crianças, pego ali, limpo a padaria, peço um pão, peço um queijinho, peço um presuntinho e tal, não sei o que, faço aquela coisa. Eu gosto muito, até porque isso faz parte da minha rotina com as crianças, enquanto a Anne está tendo o sono dela prolongado, mais do que merecido. Ainda mais agora, com a Cora, né? Esse período da manhã é o período que a Cora consegue dar uma dormidinha a mais, e aí a Anne vai também e aproveita, porque as noites só são pauleira. Percebeu que eu não sei, né? Eu não sei estalar o dedo, então desculpa, não sou capaz. Mas o que acontece é que durante muito tempo eu ficava irritado, principalmente com o Dante, que ele era meio seletivo com relação ao que ele gostava de ir no pão dele. Então sabe aquela coisa que a gente cresce achando que não, você tem que comer o pão com queijo e presunto, senão tá errado, senão você não tá pegando aquilo que você precisa, que na verdade, né, a gente sabe que não. Mas eu tinha muito essa coisa na minha cabeça. E às vezes eu até brigava com o Dante. Assim, Dante, não, você tem que comer, cara. Até que eu comecei a perceber que não estava sendo prazeroso para ele. Porque ele não gostava. Ele nunca gostava, na verdade, de comer. O café da manhã, na verdade, não era tão bom. Porque eu estava sempre, e aí, Dante, vamos comer esse pão, para de enrolar, não sei o quê. E eu fiquei um tempo pensando sobre isso, até me dar conta que, olha só, eu deveria ter perguntado desde o início da conversa, né? E foi uma dessas coisas, há muito tempo atrás, que eu sentei com ele e falei assim, filho, poxa, olha, não tá legal isso, né? Você, todo dia, nosso café da manhã, a gente acaba se desentendendo, o papai fica irritado e você come uma coisa que você não tá querendo. Me diz então, o que você gosta, o que você quer? E eu lembro, até hoje, como se fosse ontem, a carinha dele de alegria, quando ele me ouviu pela primeira vez perguntando o que ele queria. Ele olhou para mim e falou assim, pai, eu não gosto de presunto, eu gosto só de queijo. E eu falei, tá, filho, tá bom. Sabe aquela coisa que se dá as suas expectativas, mas o queijo e o presunto? Mas ok, né? Não, tudo bem, filho, tá, então a partir de amanhã você vai comer só o pão com queijo, tá bom? Aproveitei e fiz a mesma pergunta pro Gael, que me disse que ele gostava só do presunto. E aí ele começou a comer só o presunto, e a Maia até então não demonstrou rejeição a nenhum dos dois, ela come com os dois, assim como eu como. E dali pra frente, é claro, a gente vai brigar, a gente vai se desentender, mas de uma forma geral foi muito bonito ver como que eles estavam se sentindo vistos por mim, e aceitados, né, por mim, por conta de algo que parece ser tão simples, tão banal, né, tipo, mas é o pão que você vai botar no pão, não interessa que você vai botar manteiga, vai botar requeijão, o problema é seu. Não! Sabe, não, é porque são nesses pequenos gestos que nós demonstramos aos nossos filhos que nós respeitamos a individualidade deles, aquilo que eles mais gostam, que eles menos gostam. Eu não estou tentando forçar, né? Eu não vou fazer com eles o que fizeram comigo, de que eu só comia com o chinelo apoiado em cima da mesa. E é por isso que o diálogo é tão importante, porque a gente, né, finalmente consegue entender qual que é a preferência de um, qual que é a preferência de outro, e tá tudo bem que eles comam diferente. É claro que na minha linha de produção de muitos filhos seria ótimo se todo mundo comesse a mesma coisa, que eu já plá, toma aqui, mas a vida não é sobre isso, né? A vida é mais do que isso. Essa construção de vínculos que a gente precisa fazer com os nossos filhos requer essa disponibilidade. E é por isso que eu queria tanto vir aqui conversar com vocês sobre individualidade, porque na maior parte do tempo a gente fica nessas brigas e disputas com os nossos filhos
porque a gente está naquela de tentar empurrar para os nossos filhos algo que não é tanto da personalidade deles, e sim algo que é da nossa expectativa, algo que nós gostaríamos que eles fizessem, mas que algumas vezes sequer respeita a natureza e a personalidade deles. Então, que fique um lembrete para a gente sempre pensar que, se está sendo muito difícil conseguir fazer alguma coisa com os nossos filhos, talvez a gente esteja tentando empurrar muito goela abaixo deles as nossas expectativas. E às vezes vale a pena a gente parar, respirar, conversar com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, conversar com as nossas redes de apoio, com os nossos amigos que têm filhos, e tentar descobrir se não existe algo que a gente possa fazer para flexibilizar isso como um todo, sabe? E eu não estou falando aqui, vocês sabem muito bem, não é uma ode à permissividade. Eu não estou falando aqui, ai meu Deus, então se o Dante falar que é da minha personalidade, não comer nada, ficar em jejum e tomar refrigerante. É claro que não vou fazer isso, né? A gente entende, a gente conhece os nossos filhos, a gente sabe quando que é de fato algo que é deles, quando algo que, na verdade, é só um querer, né? Existe a demanda real e existe apenas aquele querer. E a gente sabe diferenciar isso, porque a gente está ali junto com os nossos filhos, entendendo, sabendo como é que é a forma deles se comunicarem. Então a gente conhece os nossos filhos a ponto de saber o que é pegadinha e o que não é, tá bom? Então não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com reconhecer, com você olhar para o seu filho e ele olhar para você de volta e falar assim, mesmo que não com essas palavras, né, mas falar assim, poxa, obrigado por me ver, obrigado por entender o que eu sou, o que eu quero, o que eu prefiro, e obrigado por fazer isso acontecer. Isso daí é uma das coisas que a gente acha que não tem muito impacto, mas tem um impacto tremendo na construção dos vínculos seguros que nós fazemos com os nossos filhos, porque isso daí reforça o valor, reforça a criança se perceber importante e validada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo cuidador que seja. Então é importante a gente tentar sempre pensar pensar nessas coisas, por mais que às vezes seja difícil, por mais que, tenha aquela expectativazinha como eu tinha, de que os meus filhos tinham que comer pão, queijo, presunto, sem reclamar, e, lidar um pouco com esse luto, porque são vários lutos que a gente vive, né, na nossa parentalidade. Então, lidar um pouco com esse luto de que, não vai ser exatamente, né, esse filho que eu tenho a expectativa, que eu faço a projeção, não é o meu filho real, né? O meu filho real está ali pedindo para comer só o pão com queijo, né? Então a gente precisa, separar um pouco, desconectar dessa visão idealizada que nós temos dos nossos filhos, e aí sim a gente vai conseguir lidar com essas diferenças e com essas frustrações que nós sentimos, né, de uma forma mais leve, vamos dizer assim. Não vai resolver todos os problemas do mundo, né, de pai e de mãe da vida inteira, mas com certeza vai tornar as coisas um pouco mais leves, tá bom? As disputas vão acontecer menos entre pais e filhos, você pode ter certeza disso. Então, gente, que fique aqui esse recado de que a parentalidade, ela não precisa e não deve ser esse lugar idealizado, esse lugar romântico, porque não é. Quanto mais a gente força isso a acontecer, mais disputas a gente vai ter, inclusive disputas entre irmãos, se você tiver mais de um filho. A gente precisa lembrar que os nossos filhos não são folhas de papel. Não somos nós que escrevemos as histórias dos nossos filhos. Eles vêm com sua própria história. Eles vêm com as suas próprias histórias e nós estamos ali dando algum tipo de conforto, de contorno e de segurança para eles, para construir algo junto deles, não para impor sobre eles aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Todas as vezes que a gente for tentar impor algo que a gente gostaria que eles fossem, a gente vai falhar miseravelmente, os nossos filhos vão sofrer miseravelmente e ninguém vai ser feliz. Então, que vocês entendam que isso não é, de novo, uma chamada para permissividade, é mais uma chamada para autenticidade, para a gente conseguir enxergar os nossos filhos vendo o que eles de fato são, o que eles comunicam para a gente sobre o que eles são e aceitando isso. E mais ainda, valorizando isso. Porque não tem coisa mais bonita, te garanto, que é você ver o seu filho com aquele olhar grato para você, como se dissesse: obrigado por me enxergar, obrigado por me reconhecer. Então é isso que eu tinha de vídeo por hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de comentar aqui, ó. Deixa aqui o que você acha. Que tipo de coisas você costuma
impor ao seu filho, que talvez você agora tenha percebido que talvez eu tenha forçado a barra aqui, né? A gente sabe. Então deixa aqui nos comentários, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você concorda ou não, se achou que fosse uma grande baboseira, deixa aqui pra gente conversar, tá bom? Vale muito a pena a gente dialogar sobre esses temas todos. Inclusive, queria deixar para o final aqui uma notícia bombástica, mas eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, que é a seguinte: eu prometo, tá bom? Prometo fazer de tudo das minhas forças de pai de 4 filhos, cansado que não dorme, mas prometo que a partir de agora teremos 2 vídeos novos por semana aqui no canal. E... mais animação! Tá bom? Então, gostaria de compartilhar isso com vocês. Vão ser o segundo vídeo da semana, talvez seja um pouco mais curto do que o vídeo, né? Sempre tem um vídeo que é mais longo, de 20 minutos e tal, porque eu falo demais, vocês já sabem disso. Mas eu quero produzir 2 vídeos por semana e eu preciso da sua ajuda também para conseguir manter esse fluxo e ajudar a divulgar esse vídeo por aí. Então sempre deixa o seu joinha, sempre verifique se você está inscrito no meu canal, me ajuda a divulgar esses vídeos por aí, tá bom? Traga novos inscritos para cá, tragam essas pessoas para a gente conversar mais com elas e principalmente, se você tiver condições e puder me ajudar, lá na minha campanha de financiamento coletivo, lá no apoia.se/Paizinho, a partir de R$15 apenas, você se torna um apoiador ou apoiadora do meu trabalho aqui, garantindo que a gente continue produzindo esses materiais de tanta qualidade, essas discussões tão importantes para a gente que é pai e mãe, e que você, além disso, ainda vai ter acesso às regalias, né, às recompensas dessa campanha, que uma delas é estar lá no meu grupo secreto de apoiadores, no nosso chat do WhatsApp, onde a gente está sempre se ajudando e sempre fazendo perguntas. Eu estou sempre lá mandando áudios gigantes. Se você gosta de áudio, você deveria estar nesse chat, porque a pessoa vai, pede, tem uma dúvida, o que eu faço, meu filho, tal. E, né, como você sabe muito bem, eu tenho 4 filhos, eu não tenho muito tempo para digitar, então às vezes saem uns áudios gigantes, assim, uns mini podcasts exclusivos para os apoiadores. Gosto de dizer dessa forma, não que é um áudio gigantesco, mas que as pessoas gostam demais de estar ali fazendo parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que você vai gostar também, tá legal? Então considere me apoiar financeiramente para ter acesso a tudo isso e me ajudar a manter esse trabalho tão bonito acontecendo por aqui, tá legal? Então eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.